A palavra soberana evoca imagens de força, independência e poder popular. Sugere um movimento nascido das lutas da classe trabalhadora, uma frente unida contra a opressão. No entanto, um olhar mais atento revela uma discrepância gritante. O movimento, embora afirme defender a classe trabalhadora, parece estranhamente distante das realidades pelas quais afirma lutar. Isso nos leva à pergunta: um movimento pode realmente ser soberano quando luta para se conectar com as próprias pessoas que pretende libertar? A desconexão se torna flagrante quando examinamos a composição do próprio movimento. É um movimento dominado por acadêmicos, intelectuais e pessoas de origens privilegiadas. Embora essas vozes sejam importantes, elas não podem ser as únicas arquitetas de uma revolução destinada à classe trabalhadora. As experiências vividas pela classe trabalhadora, suas lutas, seus sonhos, estão ausentes das grandes narrativas de revolução, frequentemente defendidas pelo movimento. Essa desconexão não é meramente uma questão de representação. É uma falha fundamental que mina o próprio núcleo da ideologia do movimento. As vozes que deveriam ser as mais altas são frequentemente relegadas às margens, suas experiências reduzidas a meras estatísticas em debates acadêmicos. Isso cria uma dinâmica perigosa, onde a revolução é concebida, debatida e, em última análise, controlada por aqueles que são menos impactados por seus supostos objetivos. A luta por justiça social exige mais do que pronunciamentos teóricos e discussões acadêmicas. Requer uma compreensão profunda das realidades vividas por aqueles que lutam por uma vida melhor. Exige empatia, não apenas análise, ação, não apenas retórica. O movimento soberano, se realmente busca ser uma força de mudança, deve confrontar essa contradição inerente em suas fileiras. Deve preencher a lacuna entre seus nobres ideais e as duras realidades enfrentadas pela classe trabalhadora que afirma representar. As torres de marfim da academia, embora importantes para a exploração intelectual, muitas vezes podem se tornar câmaras de eco, onde as ideias são debatidas à exaustão, divorciadas da urgência do mundo real. O movimento soberano, embora afirme ser uma força radical de mudança, frequentemente se vê preso nesse ciclo de discurso interminável. O foco na pureza teórica em detrimento de soluções práticas cria uma desconexão entre o movimento e as próprias pessoas a quem se propõe a servir. A classe trabalhadora, lutando contra a pobreza, a desigualdade e a exploração, precisa de mais do que teorias eloquentes e análises complexas de sua situação. Eles precisam de soluções tangíveis, ações concretas que abordem as condições materiais imediatas de suas vidas. Precisam de acesso à melhor saúde, educação de qualidade e oportunidades de progresso econômico. Embora os debates teóricos tenham o seu lugar, não devem ofuscar a urgência da ação. O perigo desse elitismo acadêmico é que ele corre o risco de transformar a revolução em um exercício intelectual, um tema para debate em vez de um chamado à ação. A linguagem utilizada torna-se cada vez mais inacessível para aqueles fora da bolha acadêmica, alienando ainda mais a classe trabalhadora de um movimento que afirma representar seus interesses. Isso cria um paradoxo, onde a revolução, em vez de ser uma força para o povo, torna-se um projeto distante e elitista. O movimento soberano precisa se libertar dos limites da academia e se envolver com o mundo real em toda a sua complexidade. Precisa ouvir as vozes da classe trabalhadora, entender suas necessidades, e trabalhar em busca de soluções que se baseiem em suas experiências vividas. A revolução, para ter sucesso, deve ser travada não apenas nas salas de aula e nos auditórios, mas nas fábricas, nos campos e nas ruas onde residem os verdadeiros agentes da mudança. A situação da classe trabalhadora não pode ser resolvida apenas por meio de exercícios intelectuais e debates teóricos. A urgência de sua situação exige ação imediata, soluções tangíveis, que abordem as questões sistêmicas que enfrentam diariamente. Embora o movimento soberano reconheça essas questões, sua resposta muitas vezes fica aquém de uma ação concreta, atolada nas complexidades da pureza ideológica. A classe trabalhadora enfrenta uma infinidade de desafios: salários estagnados, condições precárias de trabalho, saúde inadequada e falta de acesso à educação de qualidade.
Essas questões exigem soluções práticas, não apenas condenações teóricas. O movimento, se realmente busca ser uma força para o bem, deve ir além do reino das ideias e se envolver na realidade confusa de promover mudanças. Isso requer uma mudança de foco, de grandes narrativas de revolução, para ações localizadas que atendam às necessidades imediatas da classe trabalhadora. Isso pode envolver a organização de cooperativas de trabalhadores, o estabelecimento de iniciativas comunitárias de saúde, ou a criação de programas educacionais que ofereçam oportunidades de progresso. Essas ações, embora aparentemente pequenas em escala, têm o potencial de criar mudanças tangíveis na vida daqueles que mais precisam. A verdadeira medida do compromisso de um movimento com a justiça social não está em sua retórica, mas em suas ações. O movimento soberano deve traduzir seus ideais em iniciativas concretas que empoderem a classe trabalhadora e lhes forneçam as ferramentas para melhorar suas vidas. O tempo para debates intermináveis acabou. A hora de agir é agora. Seção 4. Indignação seletiva. Uma narrativa conveniente. A tragédia do sofrimento humano nunca deve ser uma ferramenta para ganho político. No entanto, é uma triste realidade que os movimentos frequentemente caem na armadilha da indignação seletiva, destacando certas injustiças enquanto convenientemente ignoram outras. O movimento soberano, embora afirme defender os oprimidos, não está imune a essa hipocrisia. Há uma tendência a focar em casos de grande repercussão que se encaixam perfeitamente em narrativas pré-existentes de luta de classes. Esses casos, embora importantes, muitas vezes ofuscam as lutas diárias da classe trabalhadora, que não conseguem o mesmo nível de atenção. A morte de um trabalhador em um acidente de fábrica, uma família despejada de sua casa por não conseguir pagar o aluguel. Essas tragédias são frequentemente relegadas às notas de rodapé da narrativa do movimento. Essa indignação seletiva revela uma falha fundamental na abordagem do movimento à justiça social, uma dependência de narrativas pré-fabricadas, em vez de um compromisso genuíno com o alívio do sofrimento em todas as suas formas. Isso cria uma hierarquia do sofrimento, onde certas tragédias são consideradas mais dignas de atenção e indignação do que outras. Um movimento verdadeiramente justo não pode se dar ao luxo de ser seletivo em sua indignação. Deve se solidarizar com todos aqueles que sofrem com a injustiça, independentemente de sua situação se encaixar perfeitamente em uma narrativa predeterminada. O movimento soberano deve confrontar essa verdade incômoda e reavaliar suas prioridades. A luta pela justiça social exige uma abordagem holística, que reconheça e combata todas as formas de opressão, não apenas aquelas que são politicamente convenientes. Seção 5. A ilusão da autoridade. Poder sem controle e a voz do povo. O fascínio da revolução, com sua promessa de desmantelar estruturas opressivas e inaugurar uma nova era de justiça, pode ser inebriante. No entanto, a história nos ensina que as revoluções, mesmo aquelas com as mais nobres intenções, podem facilmente sucumbir aos próprios males que procuram erradicar. O acúmulo desenfreado de poder, mesmo nas mãos daqueles que afirmam representar o povo, pode ser um caminho perigoso. O movimento soberano, embora defenda uma transformação radical da sociedade, deve estar atento às armadilhas da autoridade sem controle. Os apelos à tomada do poder, embora frequentemente enquadrados na retórica da libertação, podem rapidamente se transformar em autoritarismo se não forem temperados por um profundo respeito aos princípios democráticos e ao Estado de Direito. A legitimidade de qualquer movimento que afirme representar o povo reside em sua capacidade de mobilizar e empoderar aqueles que busca libertar. E isso requer diálogo constante, debate aberto e disposição para ouvir e incorporar diversas perspectivas. Uma revolução que silencia a dissidência ou impõe sua vontade pela força não é revolução. É meramente uma troca de guarda. O movimento soberano deve resistir à tentação de se ver como o único árbitro da verdade e da justiça. Deve se engajar em um processo constante de autocrítica, desafiando suas próprias suposições
e abraçando a natureza confusa e frequentemente contraditória do discurso democrático. O caminho para uma sociedade mais justa e equitativa não está nas mãos de poucos escolhidos, mas na sabedoria coletiva e na ação de uma população verdadeiramente empoderada. Seção 6. O peso da história. Sem confrontar as sombras da esquerda. A busca pela justiça social requer uma compreensão lúcida da história, reconhecendo tanto os triunfos quanto os fracassos dos movimentos passados. O movimento Soberana, embora rápido em condenar as injustiças perpetradas pela direita, muitas vezes se esquiva de confrontar as verdades incômodas sobre os erros históricos da esquerda. Dos horrores do regime do Khmer Vermelho no Camboja à perseguição de dissidentes em vários estados socialistas, a história está repleta de exemplos de como movimentos revolucionários, uma vez no poder, podem se tornar os próprios opressores que buscavam derrubar. Esses eventos, embora desconfortáveis de confrontar, oferecem lições inestimáveis sobre a natureza corruptora do poder e a necessidade de vigilância constante contra tendências autoritárias dentro de qualquer movimento. Ignorar ou minimizar essas realidades históricas presta um desserviço às vítimas dessas atrocidades e mina a autoridade moral do próprio movimento. Um movimento que busca construir um futuro mais justo e equitativo não pode se dar ao luxo de encobrir o passado ou se envolver em condenação seletiva. O movimento Soberana deve se engajar em um processo de autorreflexão honesta, reconhecendo e aprendendo com os erros de movimentos passados que defendiam ideais semelhantes. Isso requer uma disposição para se envolver com vozes críticas de dentro e de fora do movimento, para desafiar suposições antigas e para abordar a luta pela justiça social com humildade e uma compreensão matizada das complexidades da história.